qual foi a consequência daquele 64 para hoje em dia? Fora a briguinha, treta e tal. Olha, o documentário ele aponta uma narrativa, e termina mais ou menos nisso, não existe spoiler em fato histórico, mas dando um pouco de spoiler aqui, que a consequência é o lado cultural da coisa. Porque os militares, eles tomaram um golpe, eles deram um golpe em 64, legal, né? E o que aconteceu ali naquele momento? A narrativa política estava toda a favor daquela intervenção civil-militar. Então, mas se você me permitir, Claro. eu queria dar uma trocada aqui pros ouvintes e tal. É o seguinte, na época a gente tinha o João Goulart, que era o presidente, Tá. né? Porque não existe golpe sem duas coisas, sem o povo na rua e sem o exército do seu lado. Não tem, isso nunca vai existir, né? O golpe, ele tá ligado a isso, ao povo reclamando e tal, e aos milicos tomando conta, põe tanque, fecha tanque, que tem a arma. Tava fraco o governo dele, a situação tava ruim, os caras estavam na rua, o povo tava na rua, igual com a Dilma, não é? Sim, sim, sim. O cara saia na rua, as mães de família, tinha as passeadas, Manifestações. marcha para o Deus da família e tal. Esse nome não deixa muita dúvida. Era mais ou menos aquela treta. O João Goulart era um cara fraco, ele foi um presidente fraco, o próprio exército estava meio dividido. Tinha os caras que estavam mais ligados aos Estados Unidos, tinha os outros que não, tal, não sei o quê. Então foi um momento propício para tomar o poder. É isso? Falei burrada ou não? Não, o documentário apresenta exatamente isso. A sociedade civil estava muito preocupada, a sociedade civil organizada estava muito preocupada Igual com os rumos nós. que o Brasil Sim. estava tomando. Reforma de base, João Goulart, estatização do solo, do petróleo, coisas que vieram mais tarde, né? Mas o que acontece ali? O povo apoia. Todo mundo queria 64, foi com muito apelo popular aquilo que aconteceu. Só que a consequência principal, talvez, a gente não tem como falar a história se tivesse acontecido, é impossível. Mas talvez a maior consequência militar seja não ter feito a intervenção que prometeram, e sim ter dado o que se chama de o golpe dentro do golpe, né? Que é o ali está inclusive o Olavo de Carvalho falando sobre isso. Que é justamente em 68 eles não fazerem as eleições que prometeram, irem prolongando, e aí até que culmina em Costa e Silva e também na Constituição de Castelo Branco, e por fim, nessa coisa não vai ter mais eleições, não vai ter mais eleições diretas, vamos fazer tudo pelo Congresso, embora o Congresso, o pessoal lá na pesquisa até brinca, né? Pô, mas é complicado entender isso porque teve pouco voto contra o AI-5, que é o ato institucional talvez mais polêmico aí do período. Mas é isso que o documentário apresenta. Teve um golpe dentro do golpe e isso desgastou Que foi o AI-5, militar. né? Isso, o AI-5 e Que o 68. AI-5, porque até de 64, 68 foi uma coisa. E mesmo assim, mesmo depois do AI-5, a popularidade do regime militar não foi uma coisa, deram o AI-5, então o povo está vendo uma ditadura, tudo acabou. Foi uma coisa assim, regime militar. Aí vem a Copa do Mundo de 70, vem o Fittipaldi na Fórmula 1, vem o milagre econômico desenvolvimentista, nem um pouco liberal, mas no sentido de pegar recursos estrangeiros e jogar no Brasil para forçar um desenvolvimento. E o povo com dinheiro no bolso, crescendo 2 dígitos de PIB. Crescia igual a China. Exato, que maravilha, entendeu? Mas depois nós pagamos na frente, né? Que maravilha. Porque aqui no Brasil, a história do Brasil é sempre vem no nosso rabo. O brasileiro sempre pagou essa zoeira. E agora vão pagar de novo. O erro econômico. A economia é cíclico. Isso sempre vai acontecer em 15 anos, o mundo inteiro vai sofrer. Sempre vem no nosso. Não, Pagamos não é o milagre sempre no econômico, nosso, é aqui, agora é estamos nos Estados pagando o Unidos, é na social. Europa. Tá bom. Que é. Guido Mantega. O Guido Mantega lá, o Tá metrô. bom. Ele que assinou Sempre esse a Metrô cheque. da vai. Venezuela lá, aqueles metrô que ele fez lá, tudo de vidro, tudo tá Odebrecht. minha Mas cara lá peraí, também. calma. Bom, vamos lá. E aí, ó, cortou o raciocínio. Não, mas eles Falando da estavam contando isso economia. da parte econômica. Economia. Teve uma consequência econômica que ela proporciona todo o resto das consequências, né? A classe média, historicamente no Brasil, ela se mobiliza quando dói no bolso. Isso foi o que aconteceu na Dilma também e aconteceu em outros períodos. Então doeu no bolso, milagre econômico, todo mundo feliz, popularidade dos militares. E uma guerra terrorista por parte daqueles movimentos comunistas muito forte. Eles já acontecia antes de 64, essas guerrilhas. Eles já matavam pessoas, expropriavam bancos, que na verdade era entrar com um fuzil lá, roubar as pessoas e dar tiro em segurança que tentasse reagir. Então isso tudo já acontecia, mas não tinha muita voz. Quando a crise começou a vir, a economia começou a desestabilizar, o regime militar começou a se desgastar, principalmente a União Nacional dos Estudantes, um debate muito caloroso que teve na USP no final dos anos 70, começou a mobilizar a opinião pública, que estava mais frágil, mais sensibilizada em relação ao regime militar, e dizer, olha, vamos construir um outro tipo de cultura aqui. E essa cultura, que tanto se fala e que
tem uma dificuldade de colocar isso de forma pública sem soar como uma teoria da conspiração ou uma coisa que existe uma central comunista que determina tudo que é dito nas escolas, nos livros e na mídia. Não é isso que acontece. Mas as referências culturais que proliferaram na academia e, portanto, formaram as pessoas que ocuparam meios de comunicação, academia, universidades, etc., elas sim foram formadas sobre essa ideia de vamos lutar contra os militares e nos apropriar dessa crise para validar esses movimentos comunistas.